Para o tutorial de hoje, eu vou utilizar o fio amigurumi da marca Círculo. Pode ser um fio semelhante da sua preferência. Também uma agulha para crochê de 2,2 milímetros, tesoura, agulha de tapeceiro. Inicie fazendo o anel mágico. Aqui eu estou utilizando o fio verde claro, mas também pode ser o vermelho. Faça 2 correntes, já contando com a do anel mágico, e dentro dele faça 12 pontos altos, sem contar com as 2 correntes iniciais. Feche completamente o anel mágico, pule as 2 primeiras correntes e faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Para seguir, vamos iniciar a próxima carreira com 2 correntes. Aqui no mesmo ponto da base, vamos fazer 2 pontos. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, no mesmo espaço. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. No final, vamos ficar com 24 pontos. Na sequência, vamos pular as 2 primeiras correntes, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 2 correntes para iniciar a próxima carreira. Venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto da base, um aumento. E nós vamos repetir esta sequência por toda a volta. Um ponto, um aumento no próximo ponto. Vamos ficar com um total de 36 pontos altos. Na sequência, vamos pular as 2 primeiras correntes e vamos introduzir a agulha no primeiro ponto alto
e fechar com um ponto baixíssimo. Para prosseguir, vamos fazer o acabamento da sobra de fio do anel mágico. Então, com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder a sobra de fio aqui por dentro dos pontos. Para prosseguir, eu vou fazer uma corrente e faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Na sequência, venho no próximo ponto e faço um ponto médio. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base, um aumento. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base por 5 vezes no total. Então, vamos ficar com 5 aumentos consecutivos de ponto alto. Finalizando todos os aumentos, no próximo ponto, faço um ponto médio. No ponto seguinte, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Na sequência, vamos fazer 4 pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto da base. Agora, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No ponto seguinte, faço um ponto médio. Para continuar, no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto médio. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo 4 pontos baixíssimos, sendo um ponto para cada ponto. Para prosseguir, vamos fazer um ponto baixo, um ponto médio no próximo ponto. E agora vamos seguir fazendo 5 aumentos de pontos altos. Por 5 pontos, vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da base. Para prosseguir, no próximo ponto, faço um ponto médio. E no próximo ponto, um ponto baixo. Agora, vamos fazer
uma troca de cor. Então, vou introduzir a minha agulha nas duas alças do ponto baixo, passo a minha nova cor, que será a cor marrom. No último ponto, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 7 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto médio. Sigo fazendo um ponto médio para cada corrente da base. Vamos ficar com 6 pontos médios até o final. Para prosseguir, faço um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto da base. Na sequência, alongo esta alça que está na agulha, corto e vamos fazer um pequeno acabamento das sobras de fio. Com outro tom de verde, vamos iniciar um cordão com 7 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto baixo. Laço, na corrente seguinte faço um ponto médio. Por 2 correntes, vamos fazer ponto alto. Então, será um ponto alto para cada corrente da base por 2 vezes. Na próxima corrente, faço um ponto médio. E na última corrente, vamos fazer 3 pontos baixos. Agora, eu vou laçar o meu fio na próxima alça do outro lado da corrente. Vamos introduzir a agulha, já escondendo essa sobra de fio, e vamos fazer um ponto médio. Agora, vamos fazer uma sequência de 2 pontos altos, um ponto para cada alça da corrente. Na sequência, sigo fazendo um ponto médio na próxima alça. E na última corrente, na última alça da corrente, faço 2 pontos baixos. Agora, alongo a alça que está na agulha, corto e vamos fazer um acabamento das sobras de fio. Coloco numa agulha de tapeceiro, passo por dentro do primeiro ponto, volto onde o fio está saindo e depois escondo
por trás da peça. Uso cola de silicone para colar a folha à maçã. Esse é o resultado da nossa peça em crochê de hoje. Esse belíssimo porta-copos de modelo maçã. Para ficar maior, utilize um fio com um tex maior do que eu usei. Uma ótima lembrancinha para volta às aulas e Dia dos Professores. Muito obrigada por assistir até aqui. Estou te esperando no próximo vídeo. Até mais!